Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vemos no capítulo 12 do Evangelho de São João a revolta de Judas com aquele vaso cheio de perfume que Maria derrama sobre os pés de Jesus. Então, ele se revolta porque, olha, tanto dinheiro assim valia 300 denários, 300 salários diários de um homem daquela época. Então, ficou revoltado, acusou, porque poderia se guardar esse dinheiro para vender esse perfume e dá-lo aos pobres. Judas ficou muito revoltado, mas logo em seguida vem a explicação, que ele era ladrão, carregava a bolsa dos apóstolos, as doações que eles recebiam para o seu ministério, para alimentar os apóstolos. Então, nós podemos aí fazer um preâmbulo do que... Por que Judas ficou tão revoltado? Ele esperava que vendendo aquele perfume, todo aquele dinheiro entrando na bolsa para que ele roubasse. Então, é intrigante quando você pensa, por que essa criatura se tornou apóstolo de Jesus? Você vê, por exemplo, um cantor famoso, um jogador famoso, quando chega no lugar, é alvo das atenções, e todos querem ser, entre aspas, amigos daquela personalidade famosa, para ter o orgulho de dizer: eu sou amigo de fulano, amigo de tal jogador, de tal cantor, de tal artista de cinema, de televisão. Eu sou amigo, olha até tiram fotos, selfies, né? Para provar, para mostrar que, com orgulho de mostrar que é amigo de uma pessoa tão importante. Eu acredito que Judas se aproximou de Jesus porque viu a sua, entre aspas, importância. Não havia nenhum homem com tal poder de fazer milagres, de curar doenças e de ser seguido por tamanha multidão como era Jesus. Então Judas deve ter pensado lá no seu interior que aquilo iria resultar numa grande glória. Ele está junto daquela pessoa famosa e iria ter uma grande glória. Nós sabemos que todos os judeus e mesmo até os outros apóstolos esperavam que Jesus instaurasse um reino glorioso, como todas as escrituras diziam a respeito do Messias, que ele iria reinar eternamente sobre a casa de Jacó. E para qualquer um que pense, isso é lógico, reinar é um reino, vai ser rei de uma grande nação, vai ter poder. E é claro que Judas também pensava isso. Mas se você transpor para os nossos dias o mistério da iniquidade, por exemplo, nós vemos que esse Judas está muitas vezes presente no mundo, e Deus nos livre também, porque pedaços desse Judas podem estar presentes dentro de nós, nos corrompendo, quando buscamos uma importância maior, uma relevância maior, quando nós buscamos fama, dinheiro. Então, corremos o risco de nos decepcionarmos com Jesus, como o Judas se decepcionou.
nós buscamos a Jesus e, é claro, em muitos momentos da nossa vida, nós queremos ser recompensados por esse amor, ou se nós frequentamos uma reunião, se nós frequentamos a nossa comunidade, então nós queremos de certa forma estar isentos dos males, queremos ser curados, e é natural isso, todos nós queremos, mas é como quando se vende um bilhete de loteria premiado, a busca é tanta, a treva a busca é tão intensa que entenebrece, escurece a visão da alma. A pessoa não é capaz mais de discernir. Quando a cobiça é muito forte, a pessoa já não faz mais discernimento daquilo que é bom, daquilo que é mal. Por exemplo, quem compra um bilhete de loteria premiado, quem espera uma recompensa fácil de alguma coisa, ou quem aplica um dinheiro espera dele um retorno fácil. Não é assim? Você vê, olha, tal aplicação ou tal poupança está rendendo tanto por mês, mas se você tirar a poupança e fazer uma aplicação, eu te ofereço 2, 3, 5 vezes mais. Então a pessoa fica alucinada, nossa, eu vou pegar lá todo o meu dinheiro da poupança e vou dar para essa pessoa. E aí é profundamente enganado. O que a pessoa faz? Fica com raiva, fica com ódio daquilo. Assim também Judas, que tinha, entre aspas, apostado todas as suas fichas em Jesus, e viu que aquilo nos últimos dias não caminhava bem. Aquele homem Deus, falava em morrer, em dar a sua vida, e falou muitas vezes, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, e tantas outras frases que Jesus foi dizendo, que não buscássemos o bem que perece, mas o bem que dura até a vida eterna. E aí Judas foi se desiludindo com isso, porque não buscava em Jesus o grande dom de Deus, que é a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, eu dou a eles o pão da vida, quem se alimenta desse pão tem a vida eterna. Judas não estava interessado na vida eterna, ele queria um lucro rápido, ele queria ter vantagens, ele queria ter conforto, dinheiro, fama, projeção. Esperava muitas vezes, quem sabe naquela discussão de qual deles seria o maior no reino de Deus. Judas não instigou aquela discussão, quem sabe ele querendo ser o primeiro. Então, tantas vezes ele deve ter se esforçado na presença de Jesus para se parecer melhor do que os outros, para adiantar-se em alguma coisa, para mostrar para Jesus que ele era o melhor do que os outros. Mas nós vemos aqui que quando na última ceia, então 300 denários, 300 moedas de prata foram jogados aos pés de Jesus com aquele perfume que Maria jogou. Então imaginem vocês a revolta de Judas, como quando hoje tantas pessoas dizem, nossa, podia-se pegar aquele dinheiro e dar para os pobres, mas é uma palavra, se você perceber que vem da inveja. Claro, por que nós sabemos que vem da inveja? Porque nós temos essa inveja dentro de nós, nós temos resquícios dessa inveja, uns mais, outros menos. Estamos suplicando a Deus para que retire
essa inveja de nós, que o Espírito Santo venha nos lavar, venha nos queimar com fogo. Mas aí no passado eu estou me lembrando de tantas vezes que eu critiquei pessoas que tinham carros novos, que tinham luxos que eu não tinha, porque eu tinha inveja daquilo. Não que eu estivesse interessado em que Jesus fosse beneficiado, muitas vezes nem sequer que Jesus tivesse um testemunho fiel de pobreza, de abandono, de entrega, de confiança na sua divina providência. Então, muitas vezes, nós sabemos que as palavras são ditas por inveja, porque tinham inveja, nesse caso, Judas tinha inveja do amor que Maria dedicara a Jesus, de todo o bem que Maria tinha entregue nas mãos de Jesus, nos seus pés, no caso, lavando os seus pés. Então, nós vemos isso, fruto da inveja. Assim, hoje, quando pessoas se pronunciam a respeito de outras pessoas, ou até da própria igreja, porque que a igreja tem isso, tem aquilo, então nós derramamos a nossa vida, queremos derramar a nossa vida aos pés de Jesus. Claro, estamos sendo lavados, estamos sendo purificados a cada dia pelo dom que nós recebemos do Espírito Santo, pelo dom que nós pedimos diariamente ao Espírito Santo, para que em nenhum momento nós nos julguemos merecedores das graças que Deus quer nos dar, dos bens que Deus tem para nos dar e que Ele pode nos dar, mas que em nenhum momento nos julguemos merecedores disso. Ou seja, eu mereço isso, mereço aquilo porque eu estou seguindo a Jesus, ou porque estou tentando fazer o bem, mesmo que o mal esteja dentro de mim. São Paulo vai dizer isso claramente. Às vezes eu quero fazer o bem, mas é o mal que se me apresenta, é o mal que eu vejo na minha frente. Muitas vezes eu faço movimentos, sou imbuído, sou animado pela inveja nas palavras que eu disse. Nós vemos isso muito na vida dos políticos, tudo que eles defendem. Então, o cuidado nosso para nós não nos contaminarmos com uma falsa defesa dos pobres, falsa defesa da distribuição dos bens, das riquezas. No mundo existe, claro, riqueza para que todos vivessem bem, claro, existe, mas aqueles que se apropriam dessas riquezas e se dominam uma parte das pessoas, querem dominar todas as pessoas. Nós vemos, por exemplo, por isso que o comunismo é tão condenado pela igreja, qualquer espécie de comunismo, de marxismo, qualquer ideologia é profundamente criticada pela igreja, não criticada como uma forma apenas de análise, mas porque isso tira Deus do coração das pessoas. As pessoas ficam alucinadas pelo desejo de poder. O que é o comunismo? É um monte de pessoas trabalhando para a riqueza de poucos. É claro que nós vemos isso em todos os sistemas, porque em todos eles tem alguém querendo ter mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais domínio sobre as outras pessoas. Nós vemos isso. Mas aí, o exemplo de Judas, vamos olhar para a última condição de Judas, que traindo tudo aquilo que era bom, desprezando tudo aquilo que era bom, quantos gestos de Jesus Judas recebeu na sua vida, quantos gestos de bondade, quantos gestos de perdão,
em toda essa caminhada, aquilo transparecia, é claro, Jesus que conhece profundamente o coração do homem, sabe quando uma palavra, quando alguma frase é dita por inveja, por cobiça, por desejo de dominar. É o mistério da iniquidade, é o mistério que nós vemos no mundo, como que uma pessoa troca uma vida de 40, 50, 80, 100 anos por uma eternidade. Não existe nenhuma garantia, vejam, não existe nenhuma garantia de que o ser humano vá conseguir alguma coisa tendo se afastado de Deus. A única garantia que nós temos é Jesus. Ele, a nossa certeza. Mas e quem não crê? Quem não crê é o mistério da iniquidade. Ele quer sentir, ele quer viver, ele quer experimentar todos os bens nesta vida. Então, ele não se detém diante de uma promessa de vida eterna. Se você ama tanto a vida, por que você não acredita nas palavras de Jesus? E é interessante que nenhuma doutrina, nenhuma religião, denomine como você quiser, não existe essa promessa de vida eterna. Não existe alguém que viveu, mostrou que vive, morreu, mostrou que ressuscita e mostrou que vai ressuscitar. Não existe ninguém que tenha morrido e ressuscitado, nem os grandes profetas que subiram ao céu, como Elias ou como, entre aspas, Moisés, que é misteriosa a leitura que se faz de Moisés na Sagrada Escritura. Mas nenhum deles falou, eu dou a vida eterna. Elias, está narrado que subiu ao céu num carro de fogo, mas nunca ele disse, eu dou a vida eterna àqueles que creem em mim. Pelo contrário, ele creu naquele que lhe daria a vida eterna. Nunca ele morreu e ressuscitou. Nunca ele disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. No último dia, ele há de ressuscitar no último dia. Marta e Maria já acreditavam nisso quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Já tinha a certeza, já tinha acreditado em Jesus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como o próprio Deus nos pede. Toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com toda a sua busca, com toda a força do teu ser, buscando aquilo que lhe vai trazer a vida eterna. Eu sei, Senhor, olha a certeza de saber que ela iria ressuscitar no último dia, que Lázaro, que estava morto, iria ressuscitar no último dia. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nenhum dos apóstolos jamais pronunciou, ousou pronunciar tal coisa, e se ousasse pronunciar, estaria mentindo, porque não voltaria dos mortos para provar que é Senhor da vida e da morte, que Ele faz com a vida dele. Como disse Jesus, eu tenho o poder de a dar, eu tenho o poder de a retomar, e eu tenho o poder de dar a vida eterna àqueles que acreditarem em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nunca, jamais alguém disse isso. Profetas e sábios de nenhuma religião, fundador de nenhuma religião. Só Jesus, só Jesus. Judas conhecera tudo aquilo, mas, veja, não estava interessado, tanto ouviu de vida eterna, tanto ouviu do pão da vida, estava ali, pelo menos durante um tempo, na última ceia, presente,
Jesus lhe havia dito muitas vezes que daria, não é Moisés que vos dá o pão do céu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus declara aí que ninguém conhece a Deus, somente Ele. E Ele é que revela Deus àqueles que o aceitarem, aqueles que o receberem. Como fala no Evangelho de São João, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós vemos aí o mistério daqueles que querem usufruir durante todo o tempo, mas se você, nenhum deles jamais ousará dizer com verdade, é claro, com veracidade, que é capaz de dar a vida eterna a quem lhe segue, a quem der a paz. Vejam, o remorso, o desespero, foi tanto o desespero de Judas, que se suicidou, se matou, se enforcou. Depois de vender o mestre, parece que foi vender o mestre por ódio, de não lhe ter dado o valor daqueles 300 denários, não ter lançado aquele valor na bolsa. Judas ficou com ódio de Jesus, porque ele queria saborear aquilo, ele queria usar daquele dinheiro para o seu próprio bem, para o seu próprio deleite. Mas o que Jesus prometera, a minha paz eu vos dou a minha paz. Veja, tantas vezes, bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Olha que palavra, Judas ouvindo essa palavra, não, o reino dos céus. Veja, já havia prometido o reino dos céus aos pacíficos, aos mansos, mas nada daquilo convencera aquela criatura. E agora sentia muito mais ódio, porque não admitia que todo aquele dinheiro que valia o bálsamo que lhe fora derramado nos pés não tinha caído na bolsa. Tinha ódio daqueles que davam as coisas para Jesus. É comum nós vermos pessoas que têm ódio quando você dá alguma coisa para Jesus. Não é assim? Você não tem visto tantas pessoas sentirem ódio quando derem alguma coisa para Jesus? Então, uma vez eu estava conversando, eu estava ouvindo uma pessoa dar o testemunho, no caso um padre dando um testemunho, que, claro, tem muitos dons, né? E por causa desses dons, as pessoas lhe davam bens para que ele sustentasse um educandário, pessoas, crianças pobres que são abandonadas pelas mães ou que os pais não tinham condições de educar, de dar o alimento necessário. Então, uma pessoa simplesmente chega e dá um carro novo para ele. Então, fala assim, as pessoas sentem ódio disso, porque não fui eu que ganhei, A pessoa ganhou em nome de Jesus, e porque estava trabalhando, porque está trabalhando para Jesus, porque com aquilo vai socorrer muita gente, vai. Então, hoje ainda a gente vê isso. Pessoas, principalmente, olha assim, Jesus falou, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, é aí que nós deveríamos parar. Se nós não temos bem, nós não tivermos bens, nós não temos propriedades, nós não temos grandes coisas, casas bonitas, carros modernos, o que importa a nós isso? O nosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, quando você se desapega por amor ao reino de Deus. Ninguém está
pedindo, Jesus nunca pediu para que nós vivêssemos na miséria, na indigência, mas pediu sim que nós vivêssemos com simplicidade, que não fantasiássemos muito a nossa vida, para que todos, o pouco que nós temos condição de repartir, de partilhar. Então, ainda hoje, é comum nós vermos tanto Judas, se não creem em Jesus, pelo menos deveriam ler a Sagrada Escritura para compreender aonde leva a cobiça de Judas e o amor ao dinheiro, ao desespero. O não amor à palavra de Deus leva à insatisfação, leva ao desespero, quando você não tem sentido para viver. Nós já lembramos aqui artistas que tiveram tudo na vida, fortunas imensas, artistas de cinema, grandes cantores de sucesso mundial, tiveram grandes fortunas, se suicidaram, morreram na droga, no álcool, morreram de overdoses de alguma coisa, seja de bebida, de álcool, de remédios até para dormir, porque chegaram num estado tão grande de desespero, de ansiedade, que não conseguiam mais dormir. Então, qual é o objetivo dessa leitura, por exemplo? Depois vai dizer do desespero de Judas. É para que nós, pelo dom do Espírito Santo, especialmente nesses dias, suplicamos, em que lemos e meditamos essa palavra, supliquemos ao Espírito Santo que não nos deixe iludir com aquilo que é glória passageira, nem sequer com a vida que é passageira, mas que nós usemos essa vida, o tempo de nossas vidas, como o próprio Jesus nos pede: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. E eu, você, todos nós precisamos muito pedir ao Espírito Santo para que não sintamos esse desejo de viver, de aproveitar a vida, de curtir a vida, de me alegrar, de sair, É claro, todos, você tem direito a um descanso, você tem direito a um lazer, mas que o foco de nossas vidas, que nós sejamos iluminados, fortalecidos pelo Espírito Santo, porque em nós próprios, muitas vezes, nós nos judaizamos, não no sentido de judeu, mas no sentido de Judas. Então, nós devemos ter, porque a nossa oração, para o que rogai por nós, os pecadores, porque um pecado de cobiça como o de Judas pode levar ao desespero, ao suicídio, ao vício irrefreável, seja qualquer tipo de vício. Quer gozar a vida, quer aproveitar a vida, quer ter sensações na vida. É um desejo natural nosso, mas que nós tenhamos o equilíbrio, que nós saibamos renunciar aos desejos que não nos levam a Deus. Pedirmos o Espírito, ninguém tem força para isso. Como dizia São Paulo, nós sentimos o mal dentro de nós. Mas o que nos resta fazer então, para nós não nos tornarmos negadores da fé, negadores da vida, negadores de Deus? Que nós supliquemos ao Espírito Santo, que nós sejamos iluminados, fortalecidos. Por isso que nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe mirar no valor daquela bolsa, daquele nardo puro derramado aos pés de Jesus. Não nos deixe mirar nas pessoas que têm tantos bens, não nos deixe seduzir por essa felicidade passageira, instantânea, que se esvai num sopro, mas acreditemos, amemos e peçamos ao Espírito Santo a graça de trabalharmos pelo alimento que dura até a vida eterna que o Filho do Homem nos deu.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.